Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para começar a ler a página 256 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui no sábado da vigília da ressurreição. Assim se passou o longo e pesaroso sábado. Na noite que se seguiu, 9 dos apóstolos estavam adormecidos na casa, podemos supor, da mãe de João Marcos. As mulheres da Galileia estavam noutra casa próxima, e João e Pedro deveriam estar descansando na casa em que se achava alojada a mãe do Senhor. Mas havia ali alguém que não dormia. Maria levantou-se no meio da noite para chorar, talvez, e para rezar longa e fervorosamente naquele sublime esquecimento de si mesma que vinha sendo o seu hábito desde a mais tenra idade. Não somente havia o Onipotente enviado anjos a lhe falarem, mas se encarnara nela e havia repousado em seus braços, tanto como uma cálida criança, quanto como um frio cadáver. E humana sendo, com tal familiaridade com o divino, sentia-se atormentada por uma tristeza além do normal. Era realmente como se a espada predita por Simeão tivesse mergulhado no seu coração. Enquanto oferecia este sofrimento ao Pai, aceitando o que quer que lhe pudesse acontecer agora, teve a sensação, no estado de contemplação ou êxtase que lhe sobreviera, de uma presença no quarto. Viu seu filho de pé diante dela, com as chagas nas mãos e nos pés, as marcas dos espinhos na fronte e um terno e revelador sorriso na face. Pois ele viera para consolá-la e para explicar-lhe que acabara de sair do túmulo. É essa antiga tradição cristã, confirmada por notável revelação do próprio Jesus a Santa Teresa de Ávila em 1571. Pedro e João nada sabiam disto quando foram despertados de profundo sono ainda de madrugada. Disseram-lhes que Maria Madalena e 2 ou 3 outras estavam esperando lá fora e queriam vê-los imediatamente. Quando saíram, os 2 apóstolos encontraram um grupo de mulheres num estado de extraordinária excitação. E o que elas contavam era surpreendente, para não dizer mais. Tinham se levantado antes do alvorecer e seguido para o horto de Getsemane, a fim de ungir o corpo do Senhor com alguns suaves perfumes que haviam preparado. A caminho, ocorreu-lhes a pergunta de como poderiam remover tão pesada pedra. Quando lá chegaram, viram logo que ela fora removida. O sol vinha justamente espreitando por sobre a crista do Monte das Oliveiras. Não se viam guardas em parte alguma. Mas ali no interior da porta aberta do sepulcro, um rapaz de branco estava sentado, como que à espera delas. Disse-lhes que Jesus havia ressurgido como prometera, e encontraria a todos na Galileia. Tinham que dizer isto especialmente a Pedro. Cheias
ao mesmo tempo de temor e de alegria, e ainda sem compreender muito bem, tinham se apressado em regressar à cidade e ido ao cenáculo para despertar os apóstolos que estavam dormindo lá. Tomé e Mateus, os 2 Tiagos, Bartolomeu, Filipe, Judas, Simão e André. Abre aspas, mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Lucas 24:11. Maria Madalena soube onde Pedro estava e correu a contar para ele e para João. Não transparece da narrativa de João que eles tenham captado o fato da ressurreição de maneira diversa da de seus irmãos. O que compreendiam do que ela dizia é que alguém havia raptado o corpo, mas isso era o suficiente. Então, aqui nós vemos que continua a confusão a respeito do que Nosso Senhor falou para os apóstolos e do que eles entenderam, né? Então, na própria sexta-feira, depois da morte de Nosso Senhor na cruz, nós lemos ontem, né, que Pedro sentia que nunca mais veria Nosso Senhor, né? Então, o fato da ressurreição não estava na cabeça dos apóstolos, né? Aqui, mesmo as mulheres dizendo que elas viram um rapaz dentro do túmulo de Nosso Senhor, e ele disse que Jesus esperava por eles na Galileia. Isso também não despertou nada neles. Ao contrário, né? Talvez, como o Walsh fala aqui, talvez eles tenham entendido que o corpo de Nosso Senhor tinha sido raptado. Então, essa inconsciência, essa falta de percepção é claríssima, né? Nos apóstolos. Em todos eles, né? No corpo da igreja, dos bispos da igreja, né? Que eram os 11, né? E também aqui tem uma narração do encontro de Nosso Senhor com Nossa Senhora, né? Antes da notícia se espalhar da ressurreição, né, ele voltou a Nossa Senhora e a consolou. Isso é uma tradição antiquíssima mesmo da igreja. E aqui ele fala da revelação a Santa Teresa, Santo Afonso também no Glórias de Maria narra esse encontro belíssimamente, inclusive, de Nosso Senhor com Nossa Senhora, já na madrugada do domingo, né? Que é uma tradição belíssima essa, né? É claro que isso ia acontecer, né? É muito razoável, né? Que ele aparecesse primeiro para a mãe, né? Então, o que compreendiam do que ela dizia é que alguém havia raptado Maria Madalena, né? O que compreendiam do que Maria Madalena dizia é que alguém havia raptado o corpo. Mas isso era o suficiente. Abre aspas. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo era João, né? Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. De fato, eles ainda
não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Fecha aspas. Isso é a narrativa de João, capítulo 20, versículos 3 a 9. Maria voltou ao túmulo sozinha, ao que parece, e depois de encontrar 2 anjos, viu através de suas lágrimas um homem que supôs ser um jardineiro. A cena imortal jamais perde seu frescor e encanto. Mulher, por que choras? Quem procuras? Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o irei buscar. Maria, disse Jesus. Rabone. Essa descrição está em João 20, versículos 15 a 16. Né? Maria Madalena encontrando Nosso Senhor e reconhecendo, depois que ele a chama pelo nome, né? Ela reconhece nosso Senhor. Né? E ele mandou que ela fosse ter com os apóstolos para confirmar a notícia da ressurreição. Ao que parece, também mostrou-se a Simão Pedro. Um relato faz realmente parecer que sua primeira visita, depois da que fez a sua mãe, foi ao pescador que iria ser o chefe de sua igreja. Aqui ele cita esse relato que ele fala, está em 1 Coríntios 15, versículo 5. Certamente deve ter sido extraordinária a euforia em Jerusalém naquele domingo. Por toda parte iam os discípulos de Jesus dizendo: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Fecha aspas. Sem dúvida, houve uma atividade bastante insólita em torno do templo e dos palácios dos sumos sacerdotes. Antes que o sol se erguesse, seus guardas tinham chegado às pressas do sepulcro, nas proximidades do Calvário, para despertá-los uma história incrível. O solo, insistiam eles, havia tremido sob seus pés. Depois viram um homem com um rosto resplandecente e de roupas alvas, como neve, empurrar a grande pedra sem nenhum esforço e sentar-se sobre ela. Aterrorizados, tinham caído de rosto no chão, como mortos, mas logo que se sentiram capazes, haviam saído rastejando e depois puseram-se a correr, desembestadamente, para contar o caso a seus senhores. A conduta de Anás parece confirmar a terrível suspeita que se insinua forçosamente em nós. Seu satânico coração, na inescrutável profundeza de sua iniquidade, tinha deliberadamente rejeitado Jesus, bem sabendo quem ele era. E aguardando efetivamente alguma coisa desta espécie, acreditou na história dos guardas. O procedimento lógico, se ele tivesse dúvidas, teria sido prender tanto eles como os apóstolos e investigar com a ajuda de Pilatos quem havia retirado o corpo e onde o havia ocultado. Isto teria sido bastante fácil se o furto tivesse mesmo ocorrido. Mas torna-se cada vez mais claro, quando se pesam as palavras e os atos daquele desgraçado homem, porque o Cristo falara a ele e os seus principais auxiliares com tão insólita severidade. Nenhum recurso foi pedido a Pilatos, que já demonstrava suspeitar das motivações dos sumos pontífices. Em vez disso, convocou-se uma reunião fútil dos principais membros do Sinédrio nos primeiros momentos de alarme. Abre aspas. Reuniram-se em conselho com os anciãos e decidiram dar aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: abre aspas, direis que os seus discípulos vieram durante a noite e, enquanto dormíeis, roubaram-no. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os tranquilizaremos, para que não vos castigue. Fecha aspas.
Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Fecha aspas. Então veja bem, aqui tem um detalhe também que eu não comentei anteriormente, que é a relação de Anás e Caifás com os soldados romanos. Quando a gente percebe a crueldade com que os soldados romanos trataram Nosso Senhor na flagelação e depois também no carregamento da cruz, eu sempre fiquei pensando o seguinte: poxa, esse pessoal era romano, eles não tinham nenhum envolvimento com a questão judaica, eles estavam ali cumprindo ordens. Por que eles foram tão cruéis com Nosso Senhor, né? Por que eles tinham tanto ódio de Nosso Senhor? Eles não estavam envolvidos, né? Eles teriam razoavelmente a mesma relação com Nosso Senhor que Pilatos teve. Desconhecer, entregar para o pessoal mesmo. Por que eles foram tão cruéis, né? E outro dia eu li uma menção de Santo Afonso a São João Crisóstomo. São João Crisóstomo afirmava que Anás e Caifás subornaram a guarda romana, o destacamento romano, que ficou responsável pela flagelação e crucificação de Nosso Senhor, para fazê-los realizar tanta flagelação quanto o carregamento da cruz, quanto, enfim, tudo mais cruelmente que o Nosso Senhor. Então, até isso, né, a guarda romana, ela estava subornada pelo templo para tratar Jesus com muito mais severidade. E aqui a gente vê a relação dessa guarda romana com Anás, né? Anás dando dinheiro para eles. Tá certo? Porque eram soldados. Esses soldados eram soldados romanos. O destacamento que estava no túmulo, no Santo Sepulcro, era um destacamento romano. Né? Então, continuando aqui. Assim escreveu Mateus, que estava em Jerusalém, naquela ocasião. São Justino Marte insistia em afirmar que os sacerdotes e fariseus haviam enviado seus emissários por todo o mundo com esta falsa narrativa da ressurreição, e que os sucessores deles ainda a propalavam no seu tempo. E por mais improvável que fosse o fato de uns poucos pescadores terem ousado roubar o corpo sob os próprios narizes de guardas armados, quer acordados, quer adormecidos, a história foi pouco a pouco aceita por toda parte entre os judeus, a maior parte dos quais era vítima da plutocracia que controlava, com sua riqueza e autoridade, as principais fontes de informação pública. Então, vocês acham que fake news nasceu agora? Vocês estão enganados, né? Pedro e os demais apóstolos, por outro lado, tornaram-se cada vez mais convictos de que seu mestre tinha verdadeiramente morrido e tinha verdadeiramente ressuscitado. Estavam de fato tão certos disto que passaram o resto de suas vidas percorrendo o mundo para ensinar ser essa a razão principal e fundamental pela qual deveriam os homens aceitar Jesus como Cristo. Para homens de sua qualidade, quase sem recursos, isto significava um perpétuo e desconcertante testemunho de alto sacrifício, com privações, sofrimentos e perseguições constantes, e sem nada poderem esperar no fim, senão uma morte sangrenta como a dele. Tais homens não se deixariam ordinariamente ser crucificados ou decapitados por uma ilusão, e muito menos por uma mentira. A própria ressurreição, além disso, não era a sua única base de crença.
Jesus apareceu não somente a sua mãe e a Pedro, mas a Cleofas e a outro discípulo na estrada de Emaús. Apareceu a todos os apóstolos, exceto a Tomé, e depois a todos juntos. E a incredulidade do gêmeo nos deu, providencialmente, a única prova convincente e conclusiva para refutar aqueles dissidentes posteriores que afirmam que apenas um fantasma foi visto e não o corpo ressuscitado do Salvador. Todos o tinham visto chegar atravessando as paredes, como um espírito, quando as portas estavam ferrolhadas. Contudo, duvidando, Tomé apalpou os buracos dos cravos na carne de suas mãos e a ferida no seu cálido lado, antes de cair de joelhos e exclamar: Meu Senhor e meu Deus, Dominus meus é Deus meus. E todos puderam sentir-lhe o hálito quando disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos. João 20, 22, 23. Finalmente, foi visto por pelo menos 500 pessoas, incluindo muitos discípulos, no Monte da Bem-aventurança da Galileia, onde foram os 11 em obediência à ordem que ele receberam através de Maria Madalena. Essa informação dos 500 está na carta de São Paulo, né, aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 6. São Paulo apela para muitos deles como testemunhas, pois ainda viviam. Quando São Paulo escreveu aos Coríntios, falando da ressurreição, né, ele apela para as pessoas que viram o Nosso Senhor ressuscitado, né? Porque ele passa depois 40 dias, né? Ainda neste mundo, né? Então, vamos lá, continuando aqui, né? O capítulo 23, mudamos agora de capítulo. Já fazia muito tempo que Pedro não ia à sua Galiléia natal, e algo no ar primaveril, no firmamento azul e nas águas claras e profundas o atraía e convidava a procurar repouso para os recentes conflitos na paz da infância que perdura onde foi ela conhecida. Tudo parecia o mesmo. Centenas de barcos balançando no lago, o murmúrio durante o dia e as fileiras de lâmpadas à noite nas cidades que lhe orlavam as praias. Alegrias tão simples como o som do sino sobre a água, ou o do chifre tocado no terraço da sinagoga de Cafarnaum. Evidentemente, Pedro deve ter regressado para sua casa ali, sendo talvez acolhido com alegria pela velha e boa sogra e por um fiel servo. Com ele se achavam Tomé, o gêmeo, Bartolomeu de Caná, os 2 filhos de Zebedeu e 2 discípulos não nomeados. João 21, versículo 2. No final de uma tarde, estavam eles sentados na encosta, não longe das docas, conversando. Tinham muita coisa que recordar. Talvez estivessem discutindo as aparições do Senhor, particularmente a mais recente, de que foram testemunhas numerosos galileus, e a imaginar quando voltaria ele, na glória a que tantas vezes se referira para restaurar o reino de Israel, pois isto, em suas mentes, era ainda o que lhes interessava. Havia também muitas outras coisas à espera de explicação, mas sabiam que ele havia ressurgido dentre os mortos e que mais cedo ou mais tarde haveriam de reencontrá-lo. Pedro preguiçosamente observava o mar e o céu. Esticou seus compridos braços e bocejou. Vou pescar, disse ele. Também nós vamos contigo, disseram os outros.
Descendo até a praia, encontraram um barco, talvez do próprio Pedro, encalhado justamente onde ele e André o haviam deixado. Algum empregado ou o próprio velho Zebedeu, deve tê-lo calafetado e pintado e preparado a rede para que tudo estivesse pronto e tivessem eles apenas o trabalho de se pôr ao largo, quando o grandioso crepúsculo começasse a colorir-se profusamente, tanto no alto como no largo, de ousadas pinceladas de ouro e púrpura, de escarlate e ametista. Era uma tarde cálida, sem muito vento. Simão Pedro tirou fora as suas roupas e ficou nu junto à cana do leme. Era agradável sentir o frescor da brisa no rosto e os borrifos do mar salpicando no corpo. Talvez lhe houvesse sobrevindo uma vaga impressão, ao corresponder àquele estímulo de sua meninice, de que estivera vivendo em algum fantástico e complicado sonho que parecera durar 3 anos. Era magnífico, doloroso, delicioso, terrível, catastrófico, celestial, mas passara. Aqui, no sossegado mar da Galileia, não havia conflitos, exceto com os elementos. Não havia voracidade, crueldade, traição, desilusão. E se depois de tudo voltasse novamente a ser pescador? Poderia haver vidas piores. Guiou o barco para águas mais profundas e, quando o crepúsculo se mudou em noite, lançaram a rede. É João, o filho de Zebedeu, que conta o resto dessa inimitável história. Aqui nós vamos para o Evangelho de São João, que é no capítulo 21. Né? Abre aspas para São João aqui, né? Uma grande aspas. Naquela noite nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, tendes alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Lançai a rede ao lado direito da barca, disse-lhes, e encontrareis. Lançaram-na e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, tendo ouvido dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, mas somente uns 100 metros. E logo que saltaram em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Subiu Simão Pedro à barca e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Então Jesus preparou, né, o peixe. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João,
Tu me amas? Pedro ficou triste porque perguntou pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, cingias-te e ias aonde desejavas. Quando, porém, fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para indicar com que gênero de morte havia Pedro de dar glórias a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Aqui tem um parênteses, dizendo assim: aqui, ao que parece, Jesus se levantou e caminhou até pequena distância, acompanhado por Pedro. Logo viu Pedro que João também os acompanhava. Fecha parênteses. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, é este? Que será dele? Se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, que tens tu com isso? Tu, segue-me. Fecha aspas. Depois disso, fecha as aspas de João, né? Depois disso, todos eles discutiram este notável incidente. Muitas vezes chegaram à conclusão bastante evidente de que o Senhor tinha dado a Pedro uma oportunidade de reparar por uma tríplice afirmação de amor sua tríplice negação. Nem deixaram tampouco de notar a mudança que tinha revelado em Pedro as respostas que dera. Não havia mais sinais daquela truculência atrevida e presunçosa. Em vez de vangloriar-se de seu amor ao Senhor, considerando-o maior do que o de seus irmãos, apelara para o próprio conhecimento que Jesus tinha de seu coração e de todas as coisas. Pois a queda de Pedro tinha-lhe ensinado o que era preciso ensinar: humildade profunda, sem a qual não poderia haver verdadeiro amor. E assim nenhum dos outros lhe invejou a chefia que era agora tão plenamente confirmada nele. Mudança, inclusive, nos discípulos, né? Porque agora os discípulos também não invejavam a posição de Pedro, não. Né? As palavras de Jesus haviam indicado que Pedro iria presidir não somente toda a igreja em geral, mas seus chefes. Teria de apacentar tantas ovelhas como os cordeiros. Mas se alguém ainda mostrasse ressentimento contra essa primazia, deve ter se sentido bastante satisfeito em deixá-la para ele, ao considerar o que teria de pagar por ela no final. Tinham visto Jesus ser arrastado pelas ruas de Jerusalém e suspenso todo ensanguentado entre o céu e a terra, e sabiam pelas suas próprias palavras que Pedro seria igualmente amarrado e teria as mãos estendidas sobre uma cruz, como a um criminoso, para aí, por fim, expirar. Alguns deles diziam que, por outro lado, Jesus havia prometido a João o dom da imortalidade. O filho de Zebedeu teve bastante dificuldade em negar isso. Abre aspas. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? João 21, 3, 23. Eu vou parar aqui, nesse ponto aqui da página 267, a leitura. Eu vou acabar esse capítulo. Tá faltando um pouquinho aqui, vocês tenham paciência comigo. Pedro e seus convidados
voltaram para Jerusalém e se juntaram aos apóstolos, seus companheiros. E certa noite, cerca de 6 semanas depois da ressurreição, foram sobressaltados e deliciados, mais uma vez, pelo aparecimento de Jesus entre eles, quando estavam a ponto de cear na casa da colina. Teresa Neuma, aquela vidente que ele cita, viu, entre aspas, este acontecimento em uma das mais pormenorizadas de suas visões, a 28 de maio de 1927, e deixou um relato que qualquer que possa ser a explicação final, certamente nos ajuda a visualizar a cena. Era Filipe quem servia. Colocou um peixe grande e um pequeno sobre uma travessa escura e dividiu-os, pegando cada um pela cabeça, com, abre aspas, um largo osso em forma de faca, um tanto curvo na ponta, fecha aspas. Tendo distribuído as porções, tomou depois uma para si e reclinou-se. De repente apareceu Jesus no centro da sala, atrás de Pedro e João. Disse umas poucas palavras de saudação, a que eles responderam, levantando-se para dar-lhe lugar à mesa. Filipe deu-lhe pão em uma travessa e colocou um pedaço de peixe em cima do pão. Jesus ergueu-se, abençoou a comida, depois reclinou-se e comeu. Depois, Filipe entregou ao Senhor uma espécie de copo de barro escuro, largo no meio e estreito nas extremidades, que ele bebeu e passou a Pedro. Cada um bebeu apenas uma vez e em posição semi-reclinada. Depois Jesus dirigiu-lhes poucas palavras, mas graves. Em seguida, retirou-se Filipe da sala para voltar com um pouco de mel em favos numas travessas, uma das quais ofereceu em primeiro lugar ao Senhor. Correu ela depois à mesa e todos comeram, quebrando pedaços dos favos e enxugando as mãos nas roupas que usavam. Jesus usava agora um traje branco, em vez daquele seu usual de cor parda, mas sem manto. O que tinha fora lhe dado por João. Jesus falou de novo. Houve então uma discussão geral em que Pedro, como de costume, tinha mais que dizer. Curioso pormenor é que o Senhor ficava de pé quando falava, enquanto os outros, ao fazê-lo, permaneciam sentados. Finalmente dirigiu-se a eles com maior solenidade, encerrando a reunião. Todos se levantaram e saíram, indo Pedro em primeiro lugar, acompanhado pelo Senhor e por João. Eram cerca de 4 horas da madrugada quando desfilaram pela cidade adormecida, seguindo a familiar estrada que cruza o vale do Cedron, na direção de Betânia. Era ainda manhã, mas um tanto enevoada, quando se reuniram todos a meio caminho da subida do Monte das Oliveiras, ficando Jesus de pé sobre uma pedra, sua mãe ao lado, e cerca de 10 outras mulheres, incluindo Maria Madalena e Verônica, à sua frente. Havia ali cerca de 100 homens, os apóstolos e vários discípulos, inclusive Lázaro e um centurião romano a cavalo, além de outros legionários. Estas visões, de modo algum, entram em conflito com os relatos menos minuciosos de Marcos e Lucas. Essas visões dessa vidente, Teresa não compreendia as palavras em aramaico que ouvia. Teresa é a vidente, que ouvia, mas os evangelistas nos contam quais foram as instruções finais do Senhor. Deixam claro que, mesmo então, os 11 não se haviam libertado da concepção de um Messias judeu nacionalista. Pensavam que Jesus os havia levado àquele alto lugar para proclamar-se rei dos judeus, do mundo. Pois alguns deles perguntaram seriamente: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? A resposta: não cabe a vós saber os tempos, respondeu ele, nem os momentos que o Pai determinou com sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui em Atos, que nós lemos há pouco tempo nas missas.
Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem quer e for batizado será salvo, mas quem não quer, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse, mas que ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu vos mandarei sobre vós o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Depois disso, se pudemos acreditar em Teresa Neumann, disse ele umas poucas palavras à sua mãe. Estendendo suas mãos traspassadas, olhou para o céu e depois começou lentamente a erguer-se do solo. Uma vez mais, seus olhos buscaram afetuosamente os de Maria e pousaram um instante sobre os 11, antes de se voltarem para cima novamente. As feridas de suas mãos e de seus pés reluziam acima e abaixo das marcas dos cravos. Puderam ser vistas brilhando por muito tempo, enquanto ele ascendia um tanto obliquamente na direção leste, tornando-se cada vez menor, até que por fim uma pequena nuvem o cobriu e ele desapareceu. Essa é a visão da vidente, né? Muitos daqueles que presenciavam essa cena começaram a chorar. Lázaro, mais do que todos, de acordo com a visionária, e Pedro e o centurião em seguida. Enquanto olhavam para o céu vazio, a orla vermelha do céu apareceu no alto do monte ao oriente. 2 anjos, como resplandecentes jovens de longos cabelos, estavam diante deles, falando ao mesmo tempo. Isso concorda com a narrativa de Lucas, segundo o qual os 2 homens vestidos de branco disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Ambos desapareceram. Os amigos de Jesus e sua bendita mãe voltaram bastante alegres para Jerusalém e foram ao templo para rezar, seguindo depois para o cenáculo. Pedro tinha sua resposta agora. Sabia finalmente o que significaria ser um pescador de homens. Então, aqui, enfim, desconsiderando essa visionária aqui, que eu nem sei quem é, que ele cita, né, mas parece que ele tinha uma admiração por ela, nós acompanhamos aqui, não é, os apóstolos de forma até bastante detalhada, né, de como que eles até depois da ressurreição do Nosso Senhor, né, eles ainda consideravam que Nosso Senhor ia fundar um reino de Israel, né, o reino temporal, né, porque é a tal coisa, né, depois que ele se ressuscitou, né, eles falaram, bom, agora que vem o negócio mesmo, agora o cara ressuscitou, vai fundar o reino e nós vamos participar dele, né? Então até o momento, né,
da ascensão, quer dizer, até o momento do Pentecostes mesmo, né, ninguém percebia absolutamente nada. Né? Então, a centralidade desse evento, da vinda do Espírito Santo, na história nossa, é impressionante. Né? Pentecostes é considerado por muitos, né? Tem dois momentos em que se considera a fundação da igreja. Né? O primeiro momento é aquele da lança perfurando o coração de Nosso Senhor e jorrando dele água e sangue. Né? Muitos falam que ali foi fundada a igreja. Mas do ponto de vista, digamos assim, externo, real, assim, do ponto de vista da propagação da fé, muitos consideram que foi Pentecostes. Né? Por que se considera que foi Pentecostes? Né? Porque foi exatamente no momento em que os bispos, o colégio de bispos, entendeu completamente a missão. Completamente. Todas as potências das almas dos apóstolos foram agraciadas com o entendimento e o direcionamento da vontade deles. Né? Então eles compreenderam ali naquele momento toda a missão que eles tinham. Tudo que Nosso Senhor falou, lembrando que memória é um atributo superior da alma, né? Toda a memória deles, de tudo que Nosso Senhor falou, voltou à cabeça deles. E eles então repassaram aquilo e entenderam. Né? Isso é a obra do Espírito Santo, né? Dar-nos entendimento, né? Fazer o nosso intelecto funcionar de forma eficaz, efetiva, né? Nos abrir os olhos para a realidade das coisas do mundo. Né? E é por isso, esse foi um tema abordado ontem, né, no nosso clube de leitura, e é por isso que quando se recusa o Espírito Santo, quando se abandona a fé, o Espírito Santo também nos abandona. E aí o nosso entendimento cai na confusão. A velha confusão do Antigo Testamento, né, em que os salmos pedem sempre, né, que Deus não nos confunda, ou, de outra forma, também tem nos salmos, que Deus confunda os nossos inimigos. Que Deus confunda os nossos inimigos. Ou seja, que Deus se retire dos nossos inimigos para que eles fiquem confusos. Confusão é a confusão do intelecto. Portanto, atinge a vontade. Não é? Então, nesse momento de Pentecostes, né, desapareceu toda a confusão da cabeça do colégio episcopal da igreja. Não é? Eles entenderam, certo? Essa é a ação do Espírito Santo, né? Uma das ações do Espírito Santo, nos tirar da confusão, né? Nos fazer ver, né? Ut videam Domini, né? Que eu veja, Senhor. Então, e é este um milagre extraordinário da Santíssima Trindade, né? Fazer aqueles rudes homens, aqueles teimosos apóstolos, aqueles homens sem apetrechos intelectuais, naturais, fazer com que eles vissem, com que eles, a partir daí, agissem. Não é? E, inclusive, em perigo da sua própria vida, né? Daqueles
só João não foi martirizado, né? Quer dizer, João foi martirizado, mas não morreu no martírio, né? Mas todos morreram martirizados, né? Todos aqueles 11 morreram martirizados, né? Então, e esta é a grande razão pela qual se diz, ou pela qual se quer acreditar, que o Concílio Vaticano II foi um novo Pentecostes na Igreja. Veja que é uma forma de escarnecer o Pentecostes verdadeiro. Dizer que o Concílio Vaticano II é o novo Pentecostes, né? É dizer que o Espírito Santo desceu sobre aqueles padres e deu a eles um novo entendimento da Igreja. Que a partir daí seria outra igreja. Escarnecer da Santíssima Trindade. Essa expressão é uma expressão de zombaria à Santíssima Trindade. Faz parte da confusão que ontem nós vimos, né, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima não, a irmã Lúcia, adjetivar essa confusão, né? É confusão demoníaca, né? Então hoje nós vivemos na confusão demoníaca dentro da igreja e portanto fora dela, porque só há a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Portanto, se não há na igreja ou em grande parte da igreja, não haverá no mundo. Então esse Pentecostes, não é um milagre da Santíssima Trindade, talvez mais extraordinário do que os milagres da segunda pessoa, quando encarnada, realizou, né? Tá certo? Então, é a fundação, digamos assim, organizacional da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse Pentecostes, né? E por isso o termo novo Pentecostes é tão terrível, é tão dramático, é tão demoníaco, tá certo? Muita gente não percebe essas coisas, obviamente. Novo Pentecostes, não, isso é uma metáfora e tal. Não é. Não é. Isso significa que eles estão zombando da Santíssima Trindade, espalhando uma mentira para todo o orbe católico, não é? De que houve a fundação de uma coisa estranha no Concílio Vaticano II, né? Então, zombar do verdadeiro Pentecostes é uma coisa gravíssima e nós estamos todos pagando por essa zombaria, por essa blasfêmia à Santíssima Trindade, ao Espírito Santo, né? Certo? Então, nós estamos aqui, vamos começar amanhã, se Deus quiser, o capítulo 24, na página 271. E agora eu pergunto a vocês se há algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer da leitura. Bom, professor, eu tinha duas coisas para falar. Primeiro, que no dia da missa de Ascensão, quando o padre apagou o círio, eu fiquei mesmo pensando no medo, na solidão, na confusão daqueles apóstolos, né? E quando eles viram Nosso Senhor subir aos céus, eles talvez tivessem pensado, e agora? Né?
E o quanto que, lembrando disso, né, até Pentecostes, né, e o quanto, lembrando disso, a gente deve pedir, né, o padre até nos aconselhou isso agora na missa de Pentecostes, que a gente sempre lembre-se de recorrer ao Espírito Santo e pedir a ele que nos ilumine, porque sem essa luz a gente fica realmente confuso. E foi justamente o que o senhor falou aí, né? Justamente o que o senhor comentou. É confusão demoníaca. Quando o Espírito Santo nos retira o entendimento, nós caímos numa confusão que serve a Satanás, né? Nessa confusão nós somos extremamente nós abrimos as portas ao demônio. E essa espera, esse desalento que os apóstolos sentiram na ascensão, essa tristeza profunda, é exatamente o que a gente relembra fazendo a novena de Pentecostes, né? É muito bonito essa coisa de dizer, né? É belíssimo isso, né? De dizer que a novena de Pentecostes é a novena de todas as novenas. É a novena que o colégio episcopal e a mãe da igreja fizeram juntos, esperando a Pentecostes, né? Quer dizer, essa é a novena central de todas as novenas que nós possamos fazer ao longo do ano, né? Porque nós compartilhamos com o colégio episcopal e com a mãe da igreja esse sentimento, né? Esse sentimento de desejo e de súplica ao Espírito Santo, né? E eu repito, né? Todo ano a gente faz isso. O ano litúrgico, como eu disse, é o método de ensino da igreja, né? Então, todo ano, a nossa memória, ela é ativada para esses fatos fundamentais, né? E esse, o da criação da igreja, o da vinda do Espírito Santo, do ponto de vista da organização visível da igreja, o mais importante, né? O mais importante. Então, assim, do ciclo que começou no Natal, né? Esse encerramento desse ciclo em Pentecostes é algo assim sublime, né? Sublime. Principalmente para nós que vivemos hoje, né? Na confusão, né? Na idolatria, como é aquele tema daquele vídeo que eu compartilhei com vocês lá. O tema da idolatria, da nossa necessidade de adorarmos ídolos. Não é mais os ídolos do paganismo original, né? Não é mais os deuses egípcios, os deuses fenícios, os deuses persas que nós adoramos hoje, né? Mas são deuses que foram criados por outras civilizações pagãs, né? Agora pela civilização ocidental pagã, criados ao longo de séculos, né? Então Pentecostes nos lembra isso também, né? Nos lembra
o quanto que os apóstolos lutaram depois de Pentecostes contra a idolatria dos povos, né? Nos lembra o Velho Testamento, quando o povo judeu caiu em vários momentos a idolatrar ídolos pagãos das nações vizinhas, não é? Quer dizer, Pentecostes nos lembra tudo isso, né? A vinda do Espírito Santo para nos tirar dessa confusão que hoje é tão generalizada quanto na época desse colégio apostólico original, né? Veja, o mundo estava... Veja, quem que era a igreja naquele momento, né? A igreja era os apóstolos e a mãe da igreja, a mãe de Nosso Senhor, a mãe de Deus, né? E alguns gatos pingados que haviam se reunido em torno de Nosso Senhor e estavam dispersos nesse momento, né? E hoje talvez a gente tenha sido reduzido a um pouco mais do que isso, né? Certo? Então, essa constatação, embora triste, lamentável, nos faz pensar que se aqueles 12, depois foi eleito o outro componente do colégio apostólico, né? Mas originalmente aquelas pessoas que fundaram a igreja, né? Que espalharam a palavra de Nosso Senhor, né? No mundo pagão, né? Tá certo? Então isso nos dá uma esperança de que mesmo poucos, mesmo nós sendo poucos agora, Deus não nos abandona, né? Então essa é a esperança que nós temos, é a esperança não humana, mas é a esperança teologal. Deus não nos abandonará, o Espírito Santo não nos abandonará se nós não quisermos que Ele nos abandone. O abandono do Espírito Santo a nós é uma ação nossa. Nós temos que decidir que nós queremos que Ele nos abandone, né? Ele não nos abandonará se nós não quisermos, né? Depende da nossa vontade, né? Então... E a segunda coisa que eu gostaria de falar, que tem um certo link com essa primeira, é que quando o senhor falou a respeito da crueldade com que os soldados trataram Nosso Senhor, o senhor deu uma informação hoje nova a respeito desse suborno aí, que Anás e Caifás fizeram aos soldados, mas eu sempre imaginava assim, eu punha tudo na conta do demônio, unido às más inclinações já daqueles soldados, que eles já eram os brutos, né? Já eram, a função deles naquele império já era uma coisa bruta. E essas más inclinações somadas ao fato de terem aquele homem ali que era o rei dos judeus, né? E que os próprios judeus estavam escarniçando dele daquela forma. Então, isso tudo, o demônio se aproveitou dessas almas que aí, não iluminadas pelo Espírito Santo, né? Ele já se aproveitou e estimulou aquela brutalidade daqueles homens, que já era algo que era, digamos, quase natural a eles, para que eles, então, agissem daquela maneira mais brutal ainda. Então, trazendo isso para nós, como que nós, se não estivermos atentos às nossas más inclinações, se nós não pedirmos a ajuda do Espírito Santo, se nós nos afastarmos dele, como que nós também podemos ser brutos? Sim, o Márcio fez uma observação aí. O Márcio falou, porque ele está saindo aqui, ele falou,
alguma semelhança com os nossos tempos? Pois é. É. Não, a sua análise está corretíssima. Isso certamente passou na cabeça desses soldados romanos, né? Mas assim, tem um fato que é único na crucificação do Nosso Senhor, porque as crucificações aconteciam frequentemente, né, no Império Romano, que é digamos assim, um selo, que é da ação demoníaca. Porque assim, a flagelação ela passou dos limites, não é? Mas, enfim, passou dos limites. Mas se tudo ocorresse como normalmente ocorriam as crucificações, vá lá. Mas tem um fato que nunca ocorreu em nenhuma outra crucificação de nenhum outro criminoso ou condenado, que é a coroa de espinhos. Isso é uma coisa assim extraordinária. A coroa de espinhos, o que eles acontecia às vezes e raramente, isso é inclusive narrado naquele livro que nós comentamos ontem, né, A Paixão de Nosso Senhor, como é que é? Vista por um médico, alguma coisa assim, segundo o cirurgião, alguma coisa assim. Segundo o cirurgião. Ele comenta esse fato, dizendo assim, que em alguns casos, para eles escarnecerem do homem que iria ser crucificado, eles faziam um chapéu, uma coisa para colocar na cabeça, mas de papel, de coisas para só escarnecer, né? Para transformar aquele homem que iria ser crucificado em um bobo da corte. Mas com Nosso Senhor foi uma coroa de espinhos, que várias descrições dizem que os espinhos penetraram no crânio de Nosso Senhor, né? Então a violência com que eles instalaram aquela, que nas visões dos santos não é uma coroa, mas é um capacete, né? Sobretudo de Santa Gema Galgani. Então esse fato é um selo demoníaco, assim, para mim impressionante, sabe? Desse ódio, desse ódio extremo a Nosso Senhor Jesus Cristo, sim. E por isso que eu acho que tem esse componente, sim, que você disse, certamente, né? Indubitavelmente. E tem por trás a propina dos judeus, né? A propina dos judeus, né? Muito, enfim, a tradição da igreja, os padres da igreja comentam sobre isso, né? Sobre como que o templo, né? Os dirigentes do templo, Anás e Caifás, né? Subornaram os soldados romanos, né? É isso, é uma coisa apavorante, né? São detalhes que, numa primeira leitura dos evangelhos, etc., passa um pouco despercebido, né? Assim, mas não deve passar, né? Assim, essa demonstração de rejeição de Deus, né? Que hoje, se você fizer como o Márcio falou, né? Lembrando os tempos modernos, né? Toda essa paixão de Nosso Senhor, a flagelação, a coroação de espinhos e a crucificação, nós temos visto o mundo fazer constantemente esses rituais análogos à realidade que ocorreu com Nosso Senhor, né?
Nós estamos flagelando, coroando com espinhos e crucificando Nosso Senhor. A civilização ocidental toda está fazendo isso permanentemente, né? E nós, fiéis, estamos idolatrando os ídolos, né? Estamos idolatrando os ídolos. Estamos procurando ídolos a quem idolatrar, né? O povo escolhido dele, né? Isso é que deve ser mais penoso para o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria, né? Certo? Então, e como que esse detalhe a mais que o senhor contou aí, né? Santo Afonso de Ligório disse, como que isso agrava ainda mais a história dos judeus. pois né? Pois é. Porque, igual o senhor fala, né? A respeito da França, né? A França era filha primogênita da igreja. Essa negação toda, como que isso tem um peso sobre a história do povo, né? Como que nós, brasileiros, também, com esses rituais aí a céu aberto, o carnaval horroroso, por exemplo, como que isso também traz um peso para a história do nosso povo, né? Como que nós somos conhecidos, como que é a nossa fama lá fora, né? E toda a parte espiritual, tudo que isso... Porque a gente tem muita dificuldade mesmo com o sobrenatural, né? A gente está tão mergulhado, como diz o senhor, nessa tecnologia toda, que a gente tem muita dificuldade com o sobrenatural das coisas. Então, a gente esquece que os atos, eles têm consequências não só aqui, nesse mundo, mas sobrenaturalmente também. Não tem dúvida nenhuma, né? E essa é a pior parte da coisa, né? Sim. Porque então, nós estamos tratando com a eternidade, né? É aquela coisa que eu li no livro lá do C.S. Lewis. Não tem essa história de que o que eu faço entre quatro paredes não interessa a ninguém. Interessa. Interessa. Porque tudo que está dentro vamos dizer, dentro das quatro paredes da minha própria cabeça até, interessa. Isso repercute nas minhas ações e repercute na história toda. Igual uma pedrinha que você joga na água, que vai dando aquelas ondinhas. Isso. Aquilo tudo repercute. No todo. Eu quero lembrar uma frase, vou até colocar lá no nosso grupo. Essa frase é central aqui. É na página 255. Os descrentes concedem à superstição aquilo que retiram da fé. Então veja, o mundo moderno é feito dos descrentes. Tá? Então, os descrentes concedem à superstição aquilo que retiram da fé. Então, nós hoje somos um povo descrente, ateu e supersticioso ao mesmo tempo. Isto não é um paradoxo, não é uma contradição, é a realidade das coisas. É a realidade das coisas. Então, um povo descrente, ou seja, um povo do qual se retira o Espírito Santo, ou um povo que recusa a luz do Espírito Santo, eles se entregam à superstição. Então, é por isso que a Renascença foi um tempo de bruxaria, e é por isso que o mundo moderno é o mundo de bruxaria. Nós estamos entregues à bruxaria. Tá certo? Então, todos esses rituais que você falou, o carnaval é um ritual de bruxaria. Tá certo? Não tem dúvida. E por isso que no Brasil se instalou, né, tantas superstições de povos africanos, por exemplo, né, que nós temos muita influência dos povos africanos, né? Aliás, muito boas influências até, inclusive. Mas essa da bruxaria, né, se instalou no Brasil, né? São
os pais de santo, né? São as umbandas, né? O espiritismo, os vários tipos de coisa, né? As videntes de tarô, né? Os postes de Belo Horizonte são todos, tem todos aqueles panfletos de venha resolver os seus casos amorosos com, enfim, com a tal pessoa assim assim, tarô, aí tem o celular da pessoa para você ligar, né? Então, a superstição ataca sempre, sempre, quando a pessoa nega a fé, a luz da fé, né? São povos supersticiosos, toda a nossa todos os nossos dirigentes, né? Todos os nossos empresários, toda a casta bilionária mundial, todos eles estão entregues a superstições, a cultos demoníacos, a idolatrias demoníacas, né? Porque negaram a fé, né? Porque negaram a fé. Esse é um. Isto é. Quer dizer, isso não é uma coisa moderna. Isto é a história do homem sobre a Terra. Isso é a característica do homem. É a composição do homem em alma e corpo e a condição do pecado original. A chave do entendimento é essa, não tem outra. Não é? Toda a psicologia do homem foi alterada com o pecado original. Não é? E é isso que acontece com a gente. Por isso, a igreja nos ensina todos os anos a mesma coisa, né? Para manter a nossa fé, para manter a luz do Espírito Santo em nossas almas, né? E no fundo para nos salvar, né? Esse negócio que você falou, né? Tudo que a gente faz em quatro paredes influencia o mundo inteiro, né? Isso é a base do que a igreja, do que a gente reza, né? No credo, né? Isso também age para o bem, né? Existe isso também para o bem, que é a comunhão dos santos, né? Os méritos que nós ganhamos são compartilhados também, que nós ganhamos em particular, em segredo, na intimidade do nosso ser. Esses méritos podem ser também compartilhados, podem ser usados. É essa comunhão dos santos que é usada pelo Papa, ele tem o poder de usar isso, o Papa, quando ele proclama indulgências. O que são as indulgências? As indulgências são reservas do banco de graças que a comunhão dos santos cria, não é? Que podem ser usadas para as almas do purgatório, para tudo, não é? Então, exemplo dessa relevância é a vida monástica, né, professor? O quê? A vida monástica. Sim, O valor do privado pode ser constatado, vamos dizer assim, com a vida de quem deixa o mundo para viver em oração permanente. Pelo mundo. Pelo mundo. Isso mesmo. Todos os nossos sacrifícios pessoais dentro da nossa família é pelo mundo também. Isso. É pelo nosso Senhor, é por nós, é pelo mundo, é pelo nosso próximo, é pela nossa família. Isso. Não é? Você lembrou muito bem, Cristina. O fundamento da vida monástica é esse. Vamos retirar-nos do mundo para rezar pelo mundo, para repararmos, para darmos conta à justiça de Deus pelos pecadores. É isso mesmo. Vida monástica, exatamente, que parece não existir mais no mundo, né? Professor, interessante, um parente meu que não chegou a se tornar protestante, porque acho que nem católico ele era antes, mas vendo a família virar protestante, um dia acabou me perguntando
que a minha tia, que eu tinha uma tia freira, ficava fazendo lá, rezando o tempo inteiro? Eu vejo a mentalidade do mundo hoje, não é? É, Com a destruição dos mosteiros. é. É a própria igreja também. Ela quer esvaziar isso, né? A vida Agora, contemplativa. É. quando o senhor falando aí, quando o senhor fala, é tão claro para a gente que o mundo é o tempo inteiro, essa abominação o tempo inteiro. É tão claro isso. O senhor sabe o que eu estava lembrando? Dos contos de fadas da minha infância, que você não consegue ver ali uma razão superior nas coisas. Então, e a gente, quando é criança, fica confundindo essas imagens, assim, dos heróis, dos contos de fadas, com o catecismo que a gente aprende. Então, é uma coisa interessante, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, né? Eu só estou dando um exemplo, eu só falou do carnaval, como que o mundo, o tempo inteiro, nos leva para outra coisa. E quando você estuda a história do mundo, os povos, as religiões dos povos, todas elas com algum erro essencial ou alguma abominação essencial dentro dela própria. Não é Isso. interessante É, isso? é. Não é nada interessante, Não, horrível, né? não, interessante. Não, mas é interessante a gente observar, né? Obviamente, né? É, sim, é, essa abominação, né, que você fala, é uma expressão até de São Paulo, né? É, ela sempre ocorre. Se a gente lê o Velho Testamento, o povo escolhido, não precisa ir em outros povos, não. O povo escolhido, ele caía ah, nessas abominações, né? O próprio povo escolhido, né? É, assim, é, é uma coisa assim impressionante, né? A história do povo escolhido já nos basta para ver essas quedas, né? E ressurgimentos, né? Por meio dos castigos de Deus, né? E, É enfim, interessante é, é. Agora, o exemplo do povo escolhido, assim, né? Que logo após receber um milagre já começa a reclamar de novo. é, Aí recebe outro milagre e reclama outra vez. E os milagres vão sucedendo e não adianta. não. Não, imagina o milagre de você passar 40 anos no deserto, o povo inteiro escolhido estava no deserto, 40 anos, sendo alimentados todos os dias com um pão que caía do céu. Depois chegou na terra prometida, caiu em idolatria. É esse povo escolhido que matava os profetas, que vinham falar para eles o que Deus queria deles. É esse. É o povo que passou, que Deus abriu o mar para eles, eles passaram no fundo do mar com as águas paradas em torno deles, né? Depois foi para o deserto, passou 40 anos, e depois caiu em idolatria. Caiu em idolatria. Não é? Assim, é uma coisa apavorante. Se você pensar bem, é apavorante isso. Então, a própria história do povo escolhido não precisa ir para os outros povos, não. É uma coisa assim. E é por isso assim bom, claro, Nosso Senhor sabe, Ele nos criou, né? Ele nos redimiu também, né? Então bom, Ele e a mãe dele têm nos feito um esforço danado para a gente enxergar, mas a gente não enxerga, né? Não enxerga. Então, gente, mais alguma observação? Mais algum comentário? Então, Deus lhes pague
paciência, a presença, os comentários. Nós, amanhã, se Deus quiser, retornaremos à página 271, capítulo 24. Certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.